Lições Bíblicas Adultos. Lição 4. A iluminação espiritual do crente. Prezados irmãos e irmãs, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para estudarmos mais uma lição de uma série de lições que tem como proposta para esse nosso segundo trimestre de 2020 do nosso CBD, estudarmos o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esse aqui quem vos fala é o servo do Senhor Jesus Cristo, Elias Rosa dos Santos, que serve o Senhor como diácono e como também um dos coordenadores da nossa agência de ensino, a nossa querida EBD, aqui na cidade de Maranhãozinho, Maranhão, aonde temos a grande honra de sermos presididos pelo nosso pastor Hildegarde Andrade, aqui neste campo eclesiástico. Acompanhe conosco esse estudo, a nossa lição de número 4, que tem como título A Iluminação Espiritual do Crente. Se você tem aí um exemplar desta lição, coloque ela em suas mãos e convido você a nós fazermos esta reflexão, esse estudo da poderosa Palavra de Deus. Nosso texto áureo da nossa lição, encontrado aí em Efésios capítulo 1, versículo 17, que nos diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A nossa verdade prática nos diz assim: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Vamos agora para a nossa leitura bíblica em classe. Nós sabemos que esta lição está baseada na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então a nossa referência da nossa leitura bíblica em classe é Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. Leamos então. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Quantos pode glorificar a Deus comigo nessa oportunidade? Aproveito a convidar a você a nós fazermos uma oração ao Senhor. Bendito Deus, Pai eterno, Deus grande, Deus poderoso, nós nos colocamos na Tua presença agora para Te pedir, Senhor, que o Senhor nos conceda o entendimento para compreendermos as Tuas santas palavras de conselho e assim também, Senhor, Te pedimos que não queremos somente entender, mas também, Senhor, queremos aplicá-las em nossas vidas. E desta feita estamos nos propondo, Senhor, a sermos, Senhor, imitadores, Senhor Deus, da mesma. A sermos imitadores do Senhor e, consequentemente, propagadores, Senhor, para todos aqueles, Senhor Deus, que quiserem ouvir e quiserem seguir. E também, Senhor, glorificar e bendizer o Teu nome, Senhor. É o que nós Te pedimos e por fé Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como nós vimos em nossas lições
anteriores, o apóstolo Paulo, ele vem nos revelar e revelar a todos aqueles que viriam ser leitores da sua carta, que Deus havia nos eleito desde a fundação do mundo. E agora, a partir do versículo 15 do capítulo 1 da sua carta, nós vemos o apóstolo Paulo, ele se colocando na presença de Deus com o propósito de fazer uma oração ao Senhor, com o propósito de fazer uma intercessão especial a Deus. Como nós vemos no versículo 16, o apóstolo Paulo, ele chega diante de Deus e diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Veja o versículo 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais riquezas da glória da sua herança nos santos. Glória a Jesus. Como podemos observar, no primeiro momento da oração, o apóstolo Paulo, ele agradece a Deus pelas vidas, agradece pela igreja do Senhor Jesus ali em Éfeso, agradece por aqueles que estavam se salvando por intermédio da pregação do Evangelho. Ele agradece pela vida daqueles que viriam ter acesso à sua carta, aos seus leitores. Mas veja, por outro lado, que também a oração dele, ele faz um clamor. Ele clama ao Senhor. Este clamor que o apóstolo Paulo faz a Deus é baseado no entendimento de que o ser humano, o homem carnal, o homem natural, ele não tem a capacidade de compreender os mistérios divinos. Nós não temos essa capacidade. É por isso que o apóstolo Paulo ele faz questão de interceder a Deus em favor de que o mesmo viesse a intervir nessa causa, através do Espírito Santo, nós viéssemos a chegarmos à compreensão, o entendimento. Porque esta compreensão das coisas espirituais é importantíssima para nossas vidas. E o homem não tem essa capacidade de compreender por ele mesmo. É por isso que tem muitas pessoas que estão no nosso meio, que estão nas nossas igrejas, que estão inseridas nas atividades, estão inseridas, integram os departamentos da igreja, que ainda não compreenderam o plano da salvação, que ainda não têm esse entendimento, que ainda não são esclarecidas a respeito deste assunto, porque não foram ainda iluminados de modo espiritual. E o apóstolo Paulo está demonstrando aqui esta preocupação através da sua intercessão a Deus. Ele está rogando ao Senhor: Senhor, dá compreensão, dá o entendimento, ilumina as suas mentes. Ele se coloca na presença de Deus com este propósito, pedindo ao Senhor que dê aos seus leitores o entendimento e a compreensão. Agora, entender o que? Compreender o que? Ponto 2 da nossa lição do primeiro tópico. Veja que o versículo 18, o apóstolo Paulo, ele fala assim: tendo iluminados os vossos olhos, para que saibais a esperança da vossa vocação. A esperança da vocação. O que Paulo está destacando aqui? Meus queridos, existem privilégios nesta vocação. O só fato de termos sido vocacionados, termos sido eleitos por Deus, isso por si só já é um grande privilégio, um privilégio sobreexcelente.
E o privilégio da vocação, da eleição, de sermos chamados por Deus, nos leva a um outro privilégio, que é o privilégio de servir. Que é um grande privilégio servir ao Senhor. E esse privilégio de servir nos leva a outro também, que é o privilégio do sermos irrepreensíveis, de vermos uma vida irrepreensível, que se refere à santificação, à busca da santificação em nossas vidas, que também é um grande privilégio. Então, como cristãos, nós precisamos entender e compreender a nossa vocação, porque entendendo esta vocação, entendendo esse chamado, nós passaremos a desfrutar daquilo que nós chamamos de alegria da salvação. Fazer a obra do Senhor Jesus, estar inserido nas atividades da igreja, para nós nunca vai ser para nós um fardo. Sempre para nós vai ser uma grande satisfação, vai ser um grande prazer, vai ser uma grande alegria. Aleluia. Que vamos estar desfrutando, que vamos estar vivenciando. Para nós sempre vai ser uma dádiva. Essa é a diferença. Porque aqueles que ainda não chegaram a essa compreensão, que não chegaram a esse entendimento do seu chamado, da sua eleição, né? Fica difícil para eles. Se torna difícil estar envolvido sempre nas atividades da igreja. Isso para eles é algo que deve ser somente momentâneo, onde até quando eles estão se sentindo prazerosos, mas quando eles não sentem mais esse prazer superficial, eles não querem estar mais. Porque se torna algo complicado. Fazer a obra do Senhor Jesus se torna algo difícil. Não é tão fácil trabalhar para o Senhor, de estar envolvido em todas as programações, todos os eventos, todas as atividades, os departamentos da igreja. Isso não é algo fácil. E nós sabemos que temos muitas pessoas que estão assim na igreja. Infelizmente, que ainda não chegaram a essa compreensão do plano da salvação. É por isso que o apóstolo Paulo expressa o seu intento, a sua vontade de querer ver que os seus leitores chegassem a esse entendimento, a esta compreensão do plano da salvação. Mas como nós vemos aqui no ponto 3 do tópico 1, além de o apóstolo Paulo pedir ao Senhor que desse a todas aquelas pessoas a compreensão do seu chamado, da sua vocação, ele também queria que eles viessem a entender as riquezas da glória da sua herança. Aleluia, que coisas maravilhosas. O que isso quer dizer aqui? Se refere às bênçãos de Deus, às maravilhas de Deus reservada para nós. Que maravilhas, que bênçãos são essas? O perdão dos nossos pecados. Aleluia. São maravilhas inerentes da salvação. A adoção como filhos de Deus. E, meus queridos, muitas riquezas grandiosas que nós não temos a capacidade de imaginar, estão reservadas, estão guardadas por Deus para nós lá no porvir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Deus tem coisas extraordinárias a nos oferecer, a nos proporcionar. Deus tem bênçãos sem medidas reservadas para nós. O Senhor tem riquezas insondáveis, riquezas imensuráveis, que Ele quer que venhamos desfrutar. Aleluia. Ele tem guardado para nós. Então, o apóstolo Paulo gostaria que todos entendessem que nós temos em Deus riquezas da sua glória, da sua herança. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo ainda vai tratar disso na sua carta, mais na frente. E com certeza vai ser para nós ainda conteúdo da nossa lição. Então vamos deixar isso mais para frente. Que possamos ficar com isso. Que o apóstolo Paulo está nos revelando. O que o apóstolo Paulo está nos revelando? Está revelando que nós, irmãos, venhamos compreender e entender que nós temos privilégios, aleluia, na nossa vocação. Nós temos riquezas, aleluia, reservadas para nós.
por Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Isso nos leva ao segundo tópico da nossa lição. O segundo tópico trata a respeito da sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Interessante essa expressão, né? O apóstolo Paulo aqui, além de interceder, que venhamos compreender a razão do nosso chamado, que venhamos entender que Deus tem bênçãos, maravilhas a nos proporcionar, ele também pede ao Senhor que venhamos entender como ele deixa aqui, como ele usa a expressão, a sobreexcelente grandeza do seu poder. A sobreexcelente grandeza do seu poder. É um termo superlativo. Foi uma forma que o apóstolo Paulo ele se utiliza para tentar identificar o poder que é imensurável. O poder que não pode se dimensionar. Um poder que não pode se mensurar. O poder que está acima de todos os poderes. O poder que é o maior poder. Aleluia. Este é o poder excelente. É sobre-excelente. Aleluia. É este poder que o apóstolo Paulo está falando. E este poder, veja que o apóstolo Paulo se utiliza para identificar. O que ele se utiliza para se identificar este poder? Ele diz assim: este poder excelente, ou seja, essa sobreexcelente grandeza do poder de Deus, esse poder que está acima de todos os poderes, é o poder que se manifestou em Cristo. Aleluia. O que fez? O que esse poder fez? Ressuscitou ele dentre os mortos. O que esse poder fez? Colocou ele acima de todos os principados. Colocou ele acima de todo o poder, colocou ele acima de todo o domínio. Na verdade, ele detém todo o domínio, detém toda a autoridade, detém todo o poder, toda a majestade. E não somente neste século, como nos séculos vindouros, ou seja, para todo sempre. Aleluia, ele é e será o Todo-Poderoso. Então, a sobre-excelência do poder de Deus, o apóstolo Paulo está nos levando a entender, está nos levando a compreender a importância de nós termos esse esclarecimento, de saber que Deus, ele é, de fato, o Todo-Poderoso. Ele é extremamente poderoso e não há nada que o possa o deter, não há nada que o possa lhe impedir, não há força nenhuma, nem nos céus e nem na terra, que possa ameaçar o poder de Deus. Não há homem algum, não há natureza nenhuma, não há circunstância nenhuma que possa sobrepujar o poder de Deus, porque este é o poder sobre-excelente. Aleluia. Aleluia. E esse poder de Deus, sobre-excelente, é o poder que preparou para mim e para você a redenção dos nossos pecados. E o apóstolo Paulo, quando ele ora ao Senhor, pedindo ao Senhor que abençoasse os cristãos, aqueles que viessem a ter acesso à sua carta, para lhe abrir o entendimento, ele queria também que pudesse entender, aleluia, essa sobre-excelente grandeza do poder de Deus. Isso leva-nos, na sequência, aqui no ponto 2, o apóstolo Paulo, ainda tratando a respeito sobre essa sobreexcelência do poder de Deus que se manifesta em Cristo. Ressuscitou ele dentre os mortos, colocou ele à direita nos céus. Essa sobreexcelência do poder de Deus também se manifestou a nós e opera em nós. Quando ele diz assim, que ressuscitou, aleluia, a Cristo, ele está dizendo também que ressuscitará também a nós, os fiéis. Esse poder que levou a Cristo aos céus, à direita de Deus, à direita dos céus, esse mesmo poder excelente de Deus nos fará ter acesso às mansões celestiais, aos lugares celestiais. É este mesmo poder que nos mantém afastados do diabo, afastados de Satanás.
É este mesmo poder que opera em nós através do seu Santo Espírito, que nos dá garantia de salvação, que nos dá garantia da herança de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor, a excelente grandeza do poder de Deus, que está acima de tudo e de todos, que está acima do diabo, que está acima dos demônios, que está acima dos principados, que está acima das potestades, que está acima de todo tipo de espécie do mal, e não há um poder que possa desafiar, porque o poder de Deus é um poder extraordinário, está além da nossa compreensão, porque Ele é metafísico, Ele é sobrenatural. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A força do poder divino, a força do poder de Deus, a força do poder do Senhor. E veja que ele se utiliza aqui, no ponto 2, o tópico 2, ele usa essa expressão aí, uma expressão que pode ser conhecida aí na gramática como um pleonasmo, né? Uma força de expressão aqui. Olha, ele usa aí, ó, segundo a operação da força do seu poder. O nosso comentarista, ele destaca aqui 3 termos, né? 3 vocábulos aqui, que estão relacionados aqui, concordam entre si. Operação é o primeiro. O que quer dizer operação? Operação se refere à energia, operação se refere à eficácia, operação refere ao poder que está em atividade. O outro termo é a força, que se refere à intensidade. E a outra é o poder, que é inerente de Deus. Então, eles estão associados, e associando todos esses, o que o apóstolo Paulo quer revelar a nós? Isso aqui é maravilhoso. O que o apóstolo Paulo quer destacar aqui? Aleluia. Que todo esse potencial, o poder, potencial de Deus, a excelente grandeza do seu poder, aleluia, que é inerente à sua natureza divina, que está à minha e à sua disposição, meu querido irmão. Está à disposição da igreja do Senhor Jesus. Está à disposição, aleluia, do seu povo. O poder de Deus está à nossa disposição. E a igreja precisa compreender isso. A igreja precisa entender isso. E por isso que o apóstolo Paulo se coloca de joelhos diante de Deus, intercedendo para a igreja vir compreender os seus privilégios, ou os privilégios da nossa vocação, o privilégio do nosso chamado. Aleluia. O privilégio de sermos filhos de Deus, o privilégio de servirmos ao reino de Deus e ter uma vida irrepreensível diante da sua presença, para sermos herdeiros de Deus e, consequentemente, aleluia, adquirirmos a vida eterna. Então, é isso que o apóstolo Paulo quer que venhamos entender, para que você possa ter a certeza, a convicção de que você está no caminho certo. Aleluia. De que nós vamos ser recompensados, de que Deus tem grandezas e maravilhas e bênçãos reservadas para nós, por intermédio da sua sobreexcelente grandeza do seu poder, que nós já sabemos que opera em nossa vida. E que o apóstolo Paulo ainda quer nos sinalizar aqui, o que ele quer nos dizer? Ele disse, esse poder que sobreexcelente, que ressuscitou a Cristo, este poder sobreexcelente, que colocou Cristo assentado à destra de Deus, Pai, esse poder sobreexcelente é que está disponível, que está à nossa disposição, que está à disposição do crente, aleluia, que está à disposição da igreja. Isso, aleluia, através do comentarista aqui, no ponto 3, ele enfatiza que o poder de Deus, que se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, também se manifestará para fazer os cristãos vencerem a morte. Aleluia. Cristo foi levado à destra de Deus. Paulo reforça que o poder de Deus, que levou a Cristo, que o fez triunfar, também é este mesmo poder que garantirá o triunfo da igreja do Senhor Jesus. A igreja está, aleluia, destinada a triunfar
por causa desse poder sobreexcelente. Ele está endossando que a igreja do Senhor Jesus triunfará, será levada ao triunfo, será levada aos lugares celestiais. A igreja, aleluia, é vitoriosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que Cristo ele foi exaltado de sobremaneira. O que o apóstolo Paulo quer nos falar a respeito desse ponto aqui? O que ele quer nos dizer? Ele está dizendo que Cristo, por ele ser exaltado, ele foi colocado acima de tudo, de todo o principado, de toda a potestade. Portanto, o que é que eu e você, como igreja do Senhor Jesus, devemos temer? Porque a igreja do Senhor pertence a Cristo. A igreja é de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Aleluia. E não há nenhum mal que vai prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus, porque Ele é aquele que está acima de tudo e de todos. Detém todo o domínio, detém toda a autoridade. Não há nada maior do que Ele. Então, a igreja do Senhor Jesus, não há nenhum mal que vem prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. O diabo não prevalece contra a igreja do Senhor, as hostes infernais não prevalecem contra a igreja do Senhor, nenhum tipo de ideologia humana prevalece contra a igreja do Senhor Jesus, porque a igreja tem a sobre-excelente grandeza do poder de Deus com ela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então esta é a mensagem desta nossa lição. Que, meu prezado irmão, eu desejo de todo o meu coração que todos nós venhamos entender, que todos nós venhamos compreender estas verdades, essas revelações, para que possamos viver uma vida espiritual, vitoriosa no Senhor. Que todos possam ficar na paz do Senhor Jesus Cristo. Quero fazer agora nesse momento uma oração ao Senhor, juntamente com você. Oremos em nome de Jesus. Grande Deus, Pai eterno, ao qual temos a compreensão que aquele que está acima de tudo e de todos, nos colocamos na Tua presença, Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor continue, Senhor, iluminando, Senhor Deus, o nosso entendimento, para compreender, Senhor, quem nós somos em Ti, Senhor. Aleluia. Quem nós somos no Senhor. Porque antes do Senhor nós sabíamos, Senhor, que nós não éramos nada. Éramos, Senhor, miseráveis, éramos perdidos, estávamos, Senhor, condenados, eternamente condenados, Senhor. E não havia esperança, Senhor, para nós. Até que o Senhor, movido, Senhor, pelo Teu muito amor, pela Tua bondade, pela Tua compaixão, Senhor, o Senhor nos elegeu, o Senhor nos escolheu. O Senhor nos chamou, o Senhor pela Tua presciência, nos predestinou, aleluia, para sermos, Senhor, filhos do Senhor Jesus. E assim, Senhor Deus, temos uma herança, Senhor, herança de vida eterna, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, a compreender e temos a convicção, Senhor Deus, do nosso chamamento, da razão, Senhor Deus, da nossa vocação, para que possamos, Senhor, Te servir e viver uma vida, Senhor Deus, vitoriosa na Tua presença. É o que nós Te pedimos, Pai, e por fé nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.